Eu falei a vocês, como nós acabamos de assistir aqui o vídeo, os evangelhos não são, eu quero que você seja bem lúcido nisso aqui que eu vou te dizer. Os evangelhos não são uma biografia. Eu falei isso, salvo engano, na aula passada, né? Aula passada e retrasada. Os evangelhos não são uma biografia. Tá ok? Então, o evangelho não é um relato da vida de Jesus. Os evangelhos não são relatos a respeito. Não. Os evangelhos são, o evangelho é a pregação, a revelação. Coloque aí, por favor. Os evangelhos são a revelação. Espera aí. Os evangelhos são a revelação. Olha isso aqui, ó. Da graça de Deus. Ok? Nós vimos no simpósio que a graça no Antigo Testamento ela já agia. A graça ela operava. Mas, porém, ela não era o que? Revelada até Cristo chegar. Quando Cristo chegou, a graça foi revelada. E aí foi o tema do simpósio, João 1,14. Vamos lá, João 1,14. Aí entra a manifestação da graça, a revelação. Deus revela ao povo a graça. A graça agora está sendo nitidamente mostrada, sem simbolismo, sem sombra, sem variação. Agora isto aqui é a graça. Cristo é a graça. Cristo é o favor que não merecemos. E aí, o que João escreveu aí? João 1,14? E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e verdade. E vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Cheio de graça. Ou seja, veio Cristo e se apresentou. Eu sou a porta. E quem entrar por mim, entrará e sairá e achará pastagem. Lembra disso? João 10, né? Então, os evangelhos não são uma biografia, e sim a revelação da graça de Deus. Ok? Certo? Biografia é diferente. É totalmente diferente. Ah, mas só que Lucas e Mateus registram o nascimento, sim, mas não registra dos 12 anos para frente de Jesus. E aí? Que biografia é essa? Está faltando coisa. Porque se você ler um relato biográfico, ele vai do nascimento até a morte. Se caso a pessoa já morrera. Se não, até o presente momento. Isso é uma biografia. Agora, tudo que nós vemos aqui nos evangelhos é para mostrar o trabalhar de Deus. Por exemplo, quando Herodes se lançou contra os recém-nascidos até 2 anos, mata todo mundo, mostra lá a providência de Deus. Quando Jesus está lá no templo, conversando com os doutores da lei, conversando a respeito dos profetas, a respeito da palavra,
para mostrar que a sabedoria de Deus, ela não tem idade, ela não é limitada a grau de escolaridade, ela não é limitada para patamar financeiro, ela é para todos. Então, existem várias lições dentro dos evangelhos. Nós não vamos entrar direto, porque senão fica uma coisa muito exaustiva e você não consegue pegar, tá, o que realmente importa no momento. Então vamos lá. Para quê? Qual é a finalidade? O porquê de 4 evangelhos? É justamente isso. Porque Deus aí a gente usa aquela palavra lá, ó. No beneplácito. Vamos lá, alguém sabe aí? Alguém lembra dessa palavra aqui? Beneplácito? Alguém lembra? Paulo ama essa palavra aqui, ó. Porque Deus no beneplácito de sua vontade, revelou ao homem é o ser humano, tá? Não é o sexo masculino, ao ser humano, ao homem, o seu plano de salvação. O seu plano de salvação. Então, por que dos 4 evangelhos? A resposta simples é essa. Porque Deus, ou porque no beneplácito de sua vontade, revelou ao homem o seu plano de salvação. Ok? Poderia ter mais escritos? Poderia. João falou, claro, ó, um detalhe, vou entrar nisso aqui, eu tenho que falar. Vamos lá, abre aí João capítulo, não posso deixar. Eu seria um covarde se eu fizesse isso. João 21, 25, por favor. João 21, 25. João 21, 25. João 21, 25. João 21, 25. Vamos lá, quem achou? Leia, por favor. Há, porém, ainda muitas outras coisas que Jesus fez. Se todas elas fossem relatadas uma por uma, creio eu que nem no mundo inteiro caberiam os livros que seriam escritos. Eu sei que você já imaginou, eu também já imaginei isso. Eu sei que está passando pela sua cabeça agora. E aí? Será que em 3 anos não daria para registrar tudo que aconteceu? Sabe qual é o nome disso aqui? Chame-se isso aqui, ó. Figura. Exatamente. Figura de linguagem. Ok? Isso aqui é uma figura de linguagem. E qual é o nome dessa figura de linguagem? Essa daqui, ó. Hipérbole. Nós vamos ver isso aqui na hermenêutica. Hipérbole eita nós. Hipérbole literária ou hipérbole descritiva. O que é isso? O que é uma hipérbole literária ou descritiva? É simples.
Não entendi. Exagero. É um exagero proposital, afinal. Por que que João falou, olha, há outras coisas que Jesus fez. Se todas elas fossem relatadas uma por uma, aí ele entra aqui, ó, creio eu que nem no mundo inteiro caberiam os livros que seriam escritos. Essa hipérbole literária resume aqui, dizendo aqui, olha, Jesus fez tanta coisa, mas o essencial está aqui. O que realmente importa está aqui. Está tudo relatado aqui. Não é que não existisse papel para escrever tudo que Jesus fez. É uma hipérbole. É um exagero proposital. Não é que ele não sabia e falou inocente. Ele sabia do que estava falando. Vamos deixar isso aí lá para a hermenêutica. Vamos deixar para a hermenêutica. Então, olha só. Os evangelhos possuem as informações que nós precisamos saber sobre Deus, sobre a graça, sobre salvação. Ok? Então, coloque aí. Os evangelhos possuem as informações necessárias que precisamos a respeito da graça. Qual o segundo que eu falei? Graça. Os evangelhos possuem As informações necessárias para que saibamos a respeito da graça, pode colocar assim, da graça de Cristo e da salvação. Ponto. Os evangelhos possuem as informações necessárias para que saibamos a respeito da graça de Cristo e da salvação. Ok? Então tudo que nós precisamos saber sobre graça, Cristo e salvação está aí, evangelhos. Ok? Depois vem Paulo e os apóstolos, as cartas paulinas e as cartas gerais, explicando esse mistério, essa revelação. Eles vêm doutrinando, eles vêm mostrando como é que se usa, como é que se faz o uso de todo esse ensinamento. Ok? Vamos lá. Então, nós sabemos já o porquê dos evangelhos. E aí, a gente vai lá para os autores. Vamos lá, quem são os autores dos evangelhos? Isso, Mateus, Marcos, Lucas e João. Muito simples, uma coisa didática. Então, ó, vou colocar aqui Mateus, Marcos, Lucas, João. Ok. Então, tá aí na sua apostila. Eu coloquei o que cada um fazia no seu ministério, na sua vida, antes de ser chamado para o ministério do apostolado ou do discípulo, exceto Marcos. Ok? Então nós vemos lá que Mateus, todo mundo sabe, ele era o quê? Cobrador de impostos, um publicano. Ok. Marcos não tem a tradição e, salvo engano, um dos pais da igreja, eita, fugiu da mente aqui agora o nome do camarada. Vou lembrar. Um dos pais da igreja vai relatar que esse Marcos aqui é João Marcos. Esse João Marcos aqui, ele é primo de Barnabé, companheiro de Paulo. Esse João Marcos foi o que deixou eles lá na primeira viagem missionária e voltou para trás. Lê em Atos capítulo 12 em diante, você vai ver lá o relato, quando João Marcos deixa eles e volta para casa.
esse João Marcos aí, possivelmente foi o autor do Evangelho de Marcos. Por quê? Quando ele voltou, aí na segunda viagem missionária, lá em Atos 16, quando eles resolvem fazer a segunda viagem missionária, Paulo e Barnabé, eles discutem. Por quê? Barnabé queria levar João Marcos de novo. E Paulo falou, não, eu não quero não. Pode deixar esse menino para ir. Ele deu trabalho na primeira vez, vai dar trabalho na segunda. Aí houve a divergência. Paulo escolheu Saulo e foi para um lado. Barnabé e João Marcos foram para a ilha de Chipre. Só que lá na frente o apóstolo Pedro toma João Marcos como auxiliar. E o relato da igreja, a história da igreja vai dizer que João Marcos ouvia a pregação de Pedro e esperto, vou escrever aqui, rapaz, isso aqui pode me servir um dia. Não é que serviu? Ele escrevia as pregações de Pedro. Ok? E tanto é que, qual é o primeiro evangelho? Foi falado aqui no vídeo. Primeiro evangelho aqui, Marcos. Foi o primeiro evangelho a ser escrito. Marcos é o primeiro evangelho. Marcos serviu de base para Mateus e para Lucas. Foi uma das fontes para esses dois evangelhos, o evangelho de Marcos. Ou seja, Marcos foi o primeiro evangelho a ser escrito, ok? E aí nós vimos também que Lucas, tem aí na sua apostila, Lucas, ele era o quê? Médico e também companheiro de Paulo. Ou seja, por isso que os relatos de Lucas são confiáveis. Porque em Atos, ele relata o que passou com Paulo. E em Lucas, o evangelho, por ele ser, além de médico, ele era o quê? Historiador. Lucas era um historiador. Então, um historiador, ele vai pegando o relato de cada pessoa que viveu com Jesus. Aconteceu assim, assim, assim. Isso e isso. Quando Lucas escreveu o seu evangelho, Maria ainda era viva. Dando maior credibilidade ao evangelho de Lucas. João era vivo. Por isso que esse evangelho é tão rico. Não que os outros não sejam, mas esse é terrível. E depois nós temos aqui o evangelho de João. Nós vamos deixar o evangelho de João aqui um pouco para depois. Vamos entrar nesses três. João, todo mundo sabe, ele era o quê? Pescador. Irmão de? Ele era irmão de quem? Irmão de Tiago. Irmão de Tiago. João, irmão de Tiago. Filho de Alfeu, Boanerges. O filho dos filhos do trovão. Então, olha só. Vamos entrar aqui no entendimento de sinóticos. O que é sinótico? Olha aí na sua apostila, por favor. Leia aí para mim o que é sinótico. Vamos lá, usa essa palavra grega aí. Sinopsis, não é isso? Está escrito aí sinopsis. É o quê? Vê, hein? Então, sinopses. Vê em conjunto. Quando você vai assistir um filme, pelo menos a irmã Karen faz isso, eu não sei você. Ela não vai assistir o filme. O que ela vai fazer? Ela vai ler. Ela vai atrás. Ela lê o resumo. Se o filme for bom, não, vamos assistir esse aqui. Se não for bom, não, isso aí tá por fora. Isso aí não presta não. Pois é. Então, a palavra que é usada para ver o resumo é o quê? Sinopse, que vem de sinóticos. Quase a mesma coisa. Ou seja, ver em conjunto. Aí,
mergulhando mais um pouco, sinopses ou sinopses, que remete a sinóticos, é ver o resumo. É basicamente isso aí. Então, se você ler o Evangelho de Mateus, Marcos e Lucas, inclusive tem uma Bíblia, a Bíblia cronológica de aplicação pessoal, ela é terrível. Ela coloca os mesmos relatos, Mateus, Marcos e Lucas, tudo junto assim, a mesma passagem. É terrível essa Bíblia. Ela foi formulada em ordem cronológica e juntou todos os relatos de uma vez. Então, tipo assim, se você ler, tem que ter muita paciência para você aprender a manusear essa Bíblia, porque ela não é como a nossa Bíblia aqui, ó. Aí você começa lendo Mateus, daqui a pouco já entra João, aí daqui a pouco já vai para Marcos, aí daqui a pouco já está em Lucas, aí volta Mateus, vai Lucas, vai Marcos, e aí fica assim o Evangelho inteiro. Por quê? A ordem cronológica dos relatos. Então, quando nós temos aqui Mateus, Marcos e Lucas, nós temos praticamente os mesmos relatos, porém com um modo de ver diferente um do outro. Nós vamos ver isso aqui agora. Abra aí, por favor, Mateus capítulo 1. Agora vai começar aqui um negócio. Mateus capítulo 1. Eita, que essa eu quero ver. Anota aí, irmã Karen. Isso aqui vai valer uma caixa de bis para quem responder. Uma caixa de bis. Mateus 1. E deixa marcado aí o dedinho em Mateus 1 e vai para Lucas 3. Mateus 1 e Lucas 3. Essa eu quero ver. Ei, aqui começa o debate. Vamos colocar aqui. Se você pegar um ateu aí no meio da rua, que saiba dominar, essa eu quero ver. Vai lá no versículo 15 de Mateus 1. Mateus capítulo 1, versículo 15 e Lucas 3. Eu coloquei Lucas 1, né? Lucas 3, misericórdia. Lucas 3. Mateus 1, 15. Lucas capítulo 3. Lucas capítulo 3. Versículo 23. Vamos lá. Quem achou Mateus 1,15, leia, por favor. Mateus 1,15. Vai. Não, Mateus 1,15. De novo. Continua, por favor. E Jacó gerou a José, Sim. marido de Maria, da qual nasceu Jesus. Sim. Que se chama O Cristo, ok. Tudo certo até agora? Tudo certo, né? Vamos lá, Lucas capítulo 3. Agora lê o versículo 23, por favor. O mesmo Jesus começava a ser de quase 30 anos, sendo como se cuidava filho de José e José de Eli. Perceberam alguma coisa aí? Não, pera, eu que vou fazer esse papel. Eu que sou o ateu aqui, pera aí. Eu que vou perguntar. Se vocês dizem que a Bíblia é tão infalível, por que que em Mateus vai dizer que José é filho de Jacó e Lucas vai dizer que José é filho de Eli? Porque José era o suposto pai de Jesus.
E em Mateus vai falar que o suposto avô de Jesus é Jacó. E Lucas vai dizer que o suposto avô de Jesus é Eli. E aí, a Bíblia não está errada? Certo ou não está? Certo ou não está certa? E aí? Não, eu quero saber de vocês. Eu que estou interrogando aqui, eu sou ateu. Vai? Geração de Herodes? Geração de Herodes. Não. Não, só um exemplo. A geração de Herodes não tinha, por exemplo, Herodes 1, 2, 3, que é o de geração? Então ele não quis pegar Eli, que seria pai de Jacó? Não. Mais outro. Vamos, manda mais. Bora. Bora, vocês estão passando vergonha com o ateu, gente. Esse Jacó aí não é o mesmo. Não, não é o mesmo Jacó. Certo, não é. Mas tá aí, Jacó. Não é o Jacó lá que lutou com o anjo. Porque esses nomes eram comuns nessa época. Jacó, Jesus, Eli, José. Era comum. Mas eu quero saber o porquê que Mateus está falando que é Jacó e Lucas falou que é Eli. A Bíblia está errada. E vocês dizem que está certo? Vocês são alienados. Vamos, gente, defendam. Ué. Já entregou? Já jogou a toalha? Os nomes que não. Para grego é o nome. Mas é muita diferença de Eli para Jacó. Eli para Jacó. Tudo bem que se fosse os dois começando com a letra J, dava até um C mais ou menos. Mas se a Bíblia ela não erra, por que Mateus está dizendo Eli e Lucas está dizendo... Por que Mateus está dizendo Jacó e Lucas Eli? Porque você explicou o que acontece. Vamos mais fundo, ainda não é isso. Vamos, raciocina. Isso... Vou falar, meu Deus do céu. Ó. Porque era tipo, José dizendo porque era mais o nome dele, de José, sei lá, era... Porque era o segundo nome? E aí? Quem dá mais, quem dá menos? Quem dá mais, quem dá menos? A explicação está aqui, ó. Já posso responder? Não, vamos para o intervalo, depois a gente volta. Olha lá, 8 horas já, ó. Vamos lá. Abra aí Deuteronômio capítulo 25. Guarda essa aqui lá no fundo do seu coração. Você nunca mais vai passar vergonha. Tá vendo uma coisinha simples? É isso que... Porque eles parecem ser uma diferentes. Me parece que são listas diferentes. Lista de será? Ué. Então errou do mesmo jeito. Não, mas aí tá pior. Vamos responder essa pergunta, calma, acalma o ânimo, nós vamos chegar lá. Deuteronômio 25, versículos 5 e 6. Olha como o Antigo Testamento funciona com o Novo e o Novo com o Antigo. Vai lá, Deuteronômio capítulo... outra coisa, não tem gente que fala assim, é até difícil de falar. Como é que é? Alguma coisa assim, Deuteronônimo, não, Deuteronômio, ok? 25, 5 e 6. Tirar da minha Bíblia, nem tá aqui, ó. Se 2 irmãos morarem juntos e um deles morrer sem deixar filhos, a sua viúva não se casará com alguém de fora da família. Sim. O irmão do marido se casará com ela e ela cumprirá com ele o dever de cunhado. Sim. O primeiro filho que ela tiver levará o nome do irmão falecido, para que o seu nome não seja apagado em Israel. Entenderam aí? Qual é o nome disso aí? Alguém sabe? Qual é o nome dessa lei? Qual é o nome dessa lei? Quem dá mais? Lei do Lê. Aqui, ó. O que acontece aqui, ou o que aconteceu em Mateus e Marcos e Lucas, foi a lei do Levirato. O que é a lei do Levirato? É justamente o que foi lido. Por exemplo, tá lá, né? Tantanã, bonitinho, um homem, uma mulher. Ó, o homem aqui. Aí tem um cabelinho aqui para diferenciar. Aí, ok. Casados, felizes para sempre, até que a morte os separe.
Aí o marido está lá no primeiro ano.